E considerando essa questão de sucessão familiar, nas empresas de contabilidade, a gente está falando de algo técnico, né? Vou focar um pouquinho na empresa contábil. Nós estamos falando de uma sucessão que envolve um terceiro, que é o cliente. Que a gente tem uma cultura no Brasil de só querer falar com o dono. Exatamente. A empresa prestadora de serviço, a sucessão familiar, já não é uma questão simples. Agora, pense numa empresa que é prestadora de serviço e que o serviço está vinculado à pessoa, ao contador, né? Porque o cliente, quando ele procura, ele quer falar com a Carla Tasso. É claro que a Tasso hoje, ela já tem um nome no mercado, é importantíssimo, mas muitas vezes o cliente ainda liga o serviço de contabilidade à pessoalidade, à pessoa. Perfeito. Eu passei por esse problema. E aí é mais uma questão que a gente precisa ficar atento, porque tem é que ser a Paula, muito... filha do Paulo, não é a Paula, sócia do Centro Contábil. Eu por muito tempo, hoje, né, até o conselho também me deu um pouco essa posição, mas eu sempre era Paula, filha do Paulo. Exatamente. Né? Eu passei por isso também. Eu também sou, meu pai é Paulo, então é Paula, filha do Paulo. O que não era um problema para mim. Sim. Também o sucessor também tem que entender disso e se colocar nessa posição de que isso não tem que ser um problema. Isso não tem que ser uma questão. Se isso for uma questão, tem que se impor ou se posicionar para que você tenha a mesma credibilidade do que o anterior teve. E aí, nessa primeira questão, que vem a sucessão, e aí você está ligado à pessoalidade, existe um trabalho grande, eu descobri isso, claro, no dia a dia, na prática, um trabalho grande de preparação do sucessor. Né? E a preparação do sucessor depende de duas coisas. Do próprio sucessor se preparar muito tecnicamente, porque ele tem que superar aquele fundador. Sim. Né? Ou o que não é uma tarefa fácil. Você tem que superar. Não tem como. Tem que superar. Porque você tem que ser Concordo melhor. Com você tem que ser melhor. E tem que se preparar tecnicamente, isso depende de você. E eu tô vendo estudar, que você correu atrás para isso. Né? Quando eu me formei, a primeira coisa eu falei, não, vou fazer um mestrado. Eu tive a sorte de ter um mestrado aqui na nossa região. Então, tem que se superar. E o outro lado do próprio sucessor. Quer dizer, hoje eu converso com sucessores e eu falo, você tem que levar, sucessores não, né? Com os proprietários das empresas, com os pais, tem que levar quem você quer que seja seu sucessor para as reuniões. Tem que estar junto com você. Porque a pessoa não aprende, né, Paula? A pessoa não vive. Como é que você vai surgir do nada? Pronto, agora é a Paula, proprietária, que vai lidar comigo. Mas eu não conheço a Paula. Eu nunca falei com ela. Eu quero falar com o Paulo. Então, eu quando comecei também, passei muito por isso. Imagino que você não tenha sido diferente. Então, isso é muito importante que você falou, né? A preparação do sucessor, ela depende do fundador. Então, ele tem que querer isso também. Exatamente. Então, lá naquele pilar que é a família, então a gente precisa identificar quem vai ser o sucessor, que não é uma tarefa fácil, preparar esse sucessor tecnicamente, né, com todas as ferramentas que hoje a gente possui, que não existiam quando aquela empresa ali foi formada. Foi fundada. Então, né? Esse sucessor, ele tem que ser bom tecnicamente, ele tem que ser atualizado, ele não pode entrar ali para repetir o pai. Relacionar com pessoas, olha, que na nossa geração, na sua, quer dizer, você é mais nova, né? Mas na minha geração, não tinha uma preocupação de tratativas, de trato com funcionário, de não sei o quê, da parte comercial, e que hoje a gente é muito exigido por isso, né? Hoje a gente tem que ter traquejo comercial, que antigamente nossos pais faziam no fio do bigode. E tem todo é o que você falou, tem que estudar.